Mais uma oportunidade de meditar na Palavra de Deus. E hoje nós queremos pensar sobre a confiabilidade da Palavra. Nós podemos confiar na Bíblia? Se aponta muitas contradições com a propagação da internet, né? Tantas informações, então tem muitos questionamentos. Então as pessoas muitas vezes apontam contradições na Bíblia, seja contradições de texto, ou seja, às vezes contradições científicas. Então ali aponta muita crueldade, muita violência na palavra de Deus, né? Às vezes aponta a misoginia que está na palavra, né? Imprecisões históricas, discriminação contra a mulher, homossexuais. Então, eles falam que precisa atualizar a Bíblia, ela não pode ser uma interpretação literal, porque a Bíblia é muito alegórica, está muito ligada a uma época passada. E hoje nós, né, a sociedade nossa questiona com muita força a palavra de Deus. E muitos têm pregado uma atualização, né, uma revisão. E você, o que você pensa? A Bíblia precisa ser revista? Ela precisa ser atualizada? Nós podemos explicar essas aparentes contradições, né? Aquilo que nós não entendemos, aquilo que a sociedade questiona. Então, o que eu queria falar aqui não é só agora que tem esses questionamentos. Algumas sempre teve. Em épocas mais, muito menos, né? Quando a Bíblia ela foi difundida através da criação da imprensa, ela se tornou mais acessível, né? Então, quando começou a ter contato, ali as pessoas assustaram. E muitas condições começaram a ser apontadas. Em outras épocas, né? Na época mesmo na época de Cristo, tinha os gnósticos sempre questionaram, e a própria Bíblia ela fala a esse respeito, né? Também apontou na questão da Revolução Francesa, um pouco antes, né? Que falava, veio iluminismo, positivismo. Então, algumas pessoas importantes começaram a questionar. Nietzsche, que era filho aí de um religioso, né? Então, muitos religiosos começaram a questionar. Então, teve uma época, ciências, ela diminuiu muito a credibilidade da Bíblia, mas nós vemos que ela prevaleceu. À medida que a ciência, à medida que o tempo foi passando, ao contrário do que muito imaginou, como mesmo marxismo falava que a região ópio do povo, que ela ia diminuir, mas as verdades bíblicas prevaleceram e ela passou a ser muito mais respeitada. Então é por certo que essas contradições atuais elas serão resolvidas com um estudo e com uma busca maior do nosso Deus. E para que a gente possa entender a Bíblia, nós temos que entender que nós não vamos entender ela segundo a mente humana. Ela é espiritual também. Tanto que Jesus disse que ele ocultou aos sábios e revelou aos pequeninos o seu reino, a própria revelação da palavra de Deus. Então nós vamos entender que a Bíblia ela tem uma rede de conexões entre ela que é fantástica, é maravilhosa. Nada é solto. Se você, né, olhar assim de maneira apenas humana, você vai ver muita coisa, mas ela é perfeita nesse sentido. Há uma conexão
entre Antigo e Novo Testamento, entre os livros, entre os versículos, que é extraordinário e aponta para a grandiosidade desse livro sobrenatural que nós temos à nossa disposição. Então, para entender a Bíblia, nós precisamos estar com os olhos bem abertos e com o coração aberto para que nós não estejamos atentos apenas à lei, à humanidade, e possamos estar atentos às verdades, aos princípios da palavra de Deus. Então a lei é humana. E a lei é humana, mas os princípios são eternos. E Deus, nós temos que entender que a maneira de trabalhar Deus, você pega em Gênesis 1, quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ali Deus trabalhou sozinho. Foi na criação. Na criação Deus trabalhou sozinho, Deus criador. Mas a partir dali ele passa a ser Senhor. Ou seja, se ele é Senhor, ele tem pessoas que andam com ele e reconhecem a sua grandeza, a sua majestade, que ele é Deus. Por isso ele escolheu escrever a Bíblia, ao contrário de muitas religiões, através de homens, com todas as suas falhas. E a veracidade, a credibilidade, a autoridade da Bíblia, ela está nos princípios, nas verdades que estão por toda a palavra de Deus. Então, para entender, nós precisamos que ver que tem princípios e leis. Precisamos conhecer as leis, mas nós só vamos entender aquilo que está por trás, aquilo que está oculto, o que é essencial, o que é perfeito, através dos princípios, através das verdades que essas leis contemplam. Então, se você analisar ali em Moisés, ali ele definiu algumas leis. Tem as leis civis, as leis cerimoniais, as leis para a saúde e a lei moral. E em Deuteronômio 44, no verso 44 e 45, diz: esta é a lei que Moisés estabeleceu perante os filhos de Israel. Esses são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel depois que saíram do Egito. Aí, se você ainda entrar lá em Gênesis 2:15, aliás, em Gênesis 26, 23, em 1 Reis 2:3, mesmo várias partes do Salmo 19:8, nós vamos entender que a lei, ela dividia, né, em mandamentos. Você pode ver nesses versículos, às vezes as versões são um pouco diferentes, e cada um dá um nome, mas ali as leis, elas são divididas, né, em mandamentos. Nós vimos aqui em estatutos ou ordenanças, em preceitos, juízos e testemunhos. É o que esses versículos dizem. Então, para a gente, né, entender a Bíblia e não confundir, achar que ela está desatualizada, nós temos que entender essa parte da lei que ela de acordo com o contexto. Mas as verdades dela são eternas. As verdades de Deus são eternas. E se conhece as verdades através dos princípios, né? Então, a lei de Deus, ela se expressa, né, por mandamentos que é uma parte da lei que foi escrita, né? A lei é um conjunto de regras, de normas que foram estabelecidas para ensinar e dirigir o homem que andava com Deus, ou seja, o seu povo. Então, é o aio que a Bíblia chama, é o mestre, é o professor que
vai ensinar aqueles que seguem a Deus, aqueles que reconhecem a divindade de Deus. Então, a lei de Deus ela foi estabelecida para controlar o comportamento e ações do indivíduo dentro de uma sociedade. Então, dentro da lei tem um mandamento, que a gente conhece os 10 mandamentos, mas não são só os 10. O mandamento é aquilo que Deus requer de nós. É o mandato de Deus para nós. Deus manda o seu povo agir de acordo com esses mandamentos. E esses mandamentos apontam para o íntimo, para o caráter da pessoa. Então, ou seja, Deus quer que o caráter, o íntimo das pessoas estejam de acordo com esses mandamentos estabelecidos. Então, Deus espera que cada um de nós, cada um daquele que anda com Ele, que possa viver bem com Ele próprio, com a sociedade, através dos mandamentos. Os mandamentos, ele evita, né, amados, a morte espiritual, né? Que ela representa no afastamento de Deus. Então os mandamentos é não matar, né, os principais, não praticar a idolatria, né? Então, e vários outros nós conhecemos, através dos 10 fica até mais fácil não adulterar, né? Então, são mandamentos que melhoram a vida individual e da sociedade, né? Para viver de uma maneira conforme o propósito de Deus. Depois dos mandamentos, tem os estatutos, ordenanças, que são ligados aos costumes. Então, são ações todas de acordo com as regras sociais. Então, as regras sociais elas são estabelecidas pela repetição de práticas. Então, ela se torna lei para aquela época, de acordo com os costumes. Se muda o costume, vai mudar a lei. É isso que as pessoas se confundem. É contradição. Não são as leis. Para aquela época, com aqueles costumes da época que gerenciava, né, a vida dos filhos de Deus, do povo de Deus, em família e em sociedade. Então, algum tipo de estatutos, de mandamentos são as festas. A Páscoa, né, tabernáculo. Então, as festas, né, aproximava o povo de Deus, se relacionava com Deus, né? O sábado, né? Outra coisa, né? Enterrar as fezes, então previa a saúde, para não trazer contaminação, para melhorar a vida em sociedade. Então esses são os estatutos, as ordenanças. Depois tem os preceitos, né? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, né? Então são normas, são regras, preceitos, são padrões, são obrigações. Então são leis de reparação, às vezes, o próximo, né? Então, quando errasse, o que eu tinha que fazer em relação ao próximo? São os ritos, as liturgias daquele povo para viver em paz com seu Deus, viver em harmonia com seu Deus. Então, quando nós falamos de estatutos, de ordenanças, quando em relação ao substituto, nós falamos de normas, regras. Quando é uma locução adverbial, nós fala sobre minúcias, sobre detalhes. Então, você pode ver que os preceitos mudam, né? Os estatutos, as ordenanças, elas mudam, né? E os preceitos também, eles são bem definidos, mas não é para todos. Tem preceitos que é para o povo de Israel. E às vezes nós confundimos a respeito dos preceitos.
Depois nós temos os juízos. O juízo é que o salário do pecado é a morte, é o que nós entendemos. O princípio, a verdade escrita nisso, o salário do pecado é a morte, morte espiritual. Quando eu peco, eu me afasto de Deus. E quando eu faço algo contra um indivíduo, e como eu faço algo contra a sociedade, vai ter punições. E ali, Moisés deixou essas punições, que muito foi até fundamentou o direito romano, e a questão das leis que estão na autoridade tem muita base. Nas leis e nos juízos que estão ali. Eu acho que hoje há uma busca do homem de distanciar isso, mas a base, o fundamento é isso. Então o juízo é consequência da transgressão. Quando tem transgressão, o homem deve ser julgado. Então, ali tinha bruxaria, tinha pena de morte, quem praticava isso. Né? Para a época. Né? Ali eram os conceitos. Né? Aí depois vem os testemunhos. Os testemunhos são as leis de Deus que deveriam ser ensinadas para o povo. Então, os testemunhos para que o povo pudesse lembrar daquelas verdades que foram reveladas através de experiências. Então, ele ensinava o seu povo a inculcar nos seus filhos, a ensinar quem era Deus. Nós temos o exemplo de Gideão. Gideão falava, cadê o Deus que meus pais me falavam? Então, ali o judeu, ele tinha essa direção de ensinar os seus filhos, ensinar as gerações vindouras. Né? Então, só para a gente entender, as leis de Moisés eram 613 leis, né? Só como curiosidade. Então, nós vamos entender a Bíblia pelas verdades que nós contamos, pelos princípios. Então, só repetindo, os princípios que é a origem, é a causa. É nele que se encontra o porquê das leis. É a verdade oculta e também absoluta. O princípio não muda. As leis podem mudar, de acordo com a época, né? Mas os princípios da lei não. Por isso que tem algumas leis que são atuais. Porque elas, não matarás. Então, é um preceito, é uma lei, né? Mas tem um princípio muito forte que nós não devemos tirar a vida dos outros, nem a nossa, pela grandiosidade da lei, da vida, né? Então, os princípios são verdades eternas e é atemporal. Então, é como os princípios em relação às leis, a raiz é o tronco. Né? É o tronco. Então, nós precisamos ver a Bíblia, enxergar com os olhos dessas verdades. E esses princípios, igual, têm conexões, eles não estão soltos. Para a gente entender as verdades, os princípios, nós precisamos entender as conexões desta verdade, que ela passa pelo Antigo, pelo Novo Testamento, por mais de um livro e por muitos versículos. Então, a pessoa que está atenta, ela reconhece essa verdade absoluta que não muda. Então, dito isso, nós podemos dizer, nós podemos confiar sim na Bíblia. Você pode confiar. Como diz, né? É perfeita, ela é preciosa. E essa palavra nos transforma, essa palavra nos protege. Essa palavra alegra a nossa vida. E ela nos dirige em direção ao nosso Deus.